Fala pessoal, estamos começando o primeiro vídeo aqui no canal e eu quero começar fazendo uma pequena apresentação. Eu me chamo William, sou deficiente visual e sou programador. Graças às tecnologias assistivas que nós temos hoje, como por exemplo os leitores de tela, sou capaz de usar o computador com autonomia e isso me proporcionou aprender a programar. E inspirado pelo canal Projeto João 9, que é um canal voltado a dar dicas de informática aos deficientes visuais, foi inclusive o canal que me ensinou a utilizar o leitor de tela e a poder usar o computador. Inspirado por esse canal, decidi criar um canal para dar dicas de programação aos deficientes visuais. Já existem muitos canais de programação aí no YouTube, muitos deles eu acompanho e são os canais que me ajudaram a aprender, mas esses canais eles são voltados para as pessoas que enxergam. Eles não imaginam que um deficiente visual pode estar assistindo o vídeo deles. Então decidi criar um canal voltado para os deficientes visuais, mas que também as pessoas que conseguem enxergar possam se beneficiar. Essa, creio eu, seria a vantagem do meu canal. Enquanto os outros beneficiam somente as pessoas que enxergam, o meu canal beneficiará os dois grupos, tanto os que enxergam quanto os que não enxergam. E inicialmente pretendo dar dicas sobre o PHP, pois a minha área é o desenvolvimento web. Gostei de estudar um pouco sobre o desktop, mas o que chamou mesmo minha atenção e me faz querer me aprofundar cada vez mais é o desenvolvimento web por possuir uma acessibilidade melhor, né? Então essa área chamou a minha atenção. E mais conforme eu vou aprendendo, né? Pois eu não pretendo parar de estudar a programação, pois essa é minha paixão. Conforme eu for aprendendo mais linguagens, vou trazendo aqui para o canal. Mas inicialmente vamos com o PHP. E agora, dada essa apresentação, vamos fazer uma introdução à linguagem PHP em si. Apresentação slide PHP Vamos começar vendo o que é o PHP. Apresentação slide 2. O que é PHP? O que é PHP? Bolinha. O PHP é uma linguagem de código aberto. Bolinha. O código PHP é executado por um servidor. Bolinha. Os arquivos são salvos na extensão .php. Então vamos ver cada tópico. Bolinha. O PHP é uma linguagem de código O aberto. PHP ele é uma linguagem de código aberto. Significa que você é livre para usá-lo à vontade, inclusive de maneira comercial, e pode modificar essa linguagem também para melhorá-la. Hoje a comunidade PHP é bem grande e temos muitos usuários contribuindo para deixar essa linguagem cada vez melhor. E ser de código aberto, ou o que nós chamamos de open source, é uma grande vantagem para uma linguagem. Bolinha. O código PHP é executado por um servidor. O código PHP ele é executado por um servidor. Existem linguagens como o JavaScript, existem também tecnologias como o HTML e o CSS, que não são linguagens de programação, mas essas ferramentas são executadas do lado do cliente, através do seu navegador, seja aí o seu Firefox, seu Google Chrome ou o seu Edge. Então, o seu navegador que executa essas ferramentas. Então, tudo dependerá do seu computador. Se o seu navegador for uma versão desatualizada, ele não executará certos recursos. Então, tudo depende de você. Já o PHP, ele é executado do lado do servidor. Ele é um programa e um computador à parte que executará isso. Então, por exemplo, digamos que você vai aí no seu navegador e digita aí o site do YouTube, youtube.com. Então, o seu navegador, ao você digitar o site do YouTube, irá mandar uma solicitação ao servidor. O servidor é um computador separado, né, onde estão armazenados todos os arquivos do YouTube. Então, o seu navegador manda uma solicitação para esse servidor dizendo, o cliente solicitou a página do YouTube, ele quer acessar a página do YouTube. Então o servidor vai buscar lá nos arquivos dele pela página do YouTube e vai fazer uma cópia deste arquivo e vai interpretar o código que está lá. Digamos que seja
em PHP. Eu não sei ao certo qual que é a linguagem utilizada para desenvolver o YouTube, mas digamos que seja o PHP. Então ele vai pegar todo o código PHP da página e vai interpretá-lo e convertê-lo para um conteúdo HTML, que é o conteúdo executado do lado do cliente. E ele vai pegar todo esse conteúdo, mandar de volta para o navegador, vai mandar a resposta, né? E aí vai exibir o conteúdo para você, o conteúdo que você vai ver na tela. Isso dizemos que é uma linguagem executada do lado do servidor. Na próxima aula nós veremos como instalar e configurar um servidor no seu computador para você poder executar os códigos PHP. Os arquivos são salvos na extensão .php. Os arquivos são salvos na extensão PHP. Então você digita o código aí no seu editor. No próximo vídeo eu também ensinarei a instalar um editor de código no seu computador. Você digita todo o código nesse editor e ao salvar você salva como .php para o servidor entender que se trata de um arquivo PHP para poder compilá-lo. Vejamos agora o que o PHP é capaz de fazer. O que o PHP pode fazer? Bolinha pode gerar conteúdo de página dinâmico. Bolinha pode criar, ler, escrever e remover arquivos no servidor. Bolinha pode coletar dados de formulário. Bolinha pode adicionar, modificar e deletar dados no banco de dados. Então vejamos aqui ponto por ponto. Bolinha pode gerar conteúdo de página dinâmico. Pode gerar conteúdo de página dinâmico. Digamos que você precise listar em uma página 100 itens. Você então teria que colocar lá um por um, do 1 ao 100. Ah, mas aí o seu cliente diz que ele não quer mais 100 itens, ele quer 80. Aí você vai ter que ir lá manualmente tirar 20 itens dessa listagem e deixar só os 80. Ah, mas aí depois ele decidiu que quer o 100 de novo. Então você vai lá manualmente e coloca 100. Depois ele quer mais 100. Aí você tem que colocar lá os 200 itens. E você teria que fazer manualmente tudo isso. E tirando e colocando conforme o seu cliente ou você mesmo precise modificar. Já com PHP você consegue fazer isso dinamicamente. Com poucas linhas de código você consegue lá listar 100 itens na página automaticamente. E sempre que você precisar modificar, você só vai lá e muda o número de itens que você quer e o PHP automaticamente vai atualizando. Você quer 80, ele deixa 80. Você quer 100, ele vai pôr 100. Quer 200, ele vai pôr 200. E aí você só vai modificando a quantidade e ele vai fazendo tudo dinamicamente. Outro exemplo seria o ano que a gente geralmente vê no rodapé dos sites, né? Quando você acessa alguma página, você vai até o final da página e você vê lá o copyright e o ano. Então você vê, por exemplo, lá o ano de 2022. Com o PHP você consegue pegar o ano automaticamente. Então sempre que vai mudando o ano, vem 2023, 2024, 2025, o PHP já pega o ano automaticamente e já atualiza lá para você. Você não precisa ir todo ano lá ficar modificando isso. Então isso é um conteúdo dinâmico e isso ajuda muito, né? Pois antigamente todas essas atualizações eram feitas manualmente. Você tinha que ir lá, pegar o arquivo e modificar. Hoje não. Você com PHP ou qualquer outra linguagem de desenvolvimento web, você consegue fazer isso dinâmico. Bolinha pode criar, ler, escrever e remover arquivos no servidor. Então o PHP também pode criar, ler, modificar e remover arquivos no servidor. Com PHP você pode gerar dinamicamente um conteúdo TXT, por exemplo, ou uma tabela do Excel, um arquivo CSV. Você consegue criar um arquivo, você consegue ler esse arquivo com PHP e pegar todos os dados que estão numa planilha do Excel, por exemplo, e aí você modifica e cria um outro arquivo, então você consegue atualizar dinamicamente uma planilha do Excel, você não precisa fazer manualmente. E quando você não precisar mais do arquivo, com o PHP você pode removê-lo. Então, eu pretendo, né, permitindo Deus, ensinar tudo isso, né, como você cria, lê,
modifica e remove um arquivo no seu servidor utilizando o PHP. Bolinha pode coletar dados de formulário. PHP pode coletar dados de formulário, então esses formulários de cadastro que você informa aí seu nome, e-mail, uma senha, seu sexo lá, masculino, feminino, o PHP consegue coletar todos esses dados e com esses dados você consegue fazer o que você quiser com eles, como por exemplo o que a gente vai ver no próximo item. Bolinha pode adicionar, modificar e deletar dados no banco de dados. Então pode adicionar, remover, atualizar dados no banco de dados. Então o PHP pode pegar os dados de um formulário e esses dados você pode salvar no banco de dados para consultá-los depois. Então, nós veremos como se faz tudo isso aqui no canal. Apresentação com... Então, para essa apresentação, é isso. Espero aí conseguir passar o pouco conhecimento que eu tenho. Eu não sou um especialista em PHP, tenho aprendido PHP de forma autodidata. Eu fiz um curso de técnico em informática há uns 10 anos e aprendi a lógica de programação e programação desktop, mas o PHP e o desenvolvimento web eu tenho aprendido de forma autodidata. Claro, você tendo umas noções de lógica de programação, você será capaz de aprender qualquer linguagem, né? E eu pretendo, né, ensinar um pouco também da lógica de programação aqui, pois não sou nenhum especialista. Eu ainda não tenho um curso superior e um outro objetivo meu com este canal é conseguir monetizá-lo e assim conseguir dinheiro para poder pagar a minha faculdade e me especializar cada vez mais. Mas eu espero que o pouco conhecimento que eu passar aqui no canal ajude você, principalmente você que é deficiente visual e tem esse desejo de programar, que eu consiga ajudar você e mostrar que sim, é possível você programar mesmo sem enxergar. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, isso vai ajudar muito, vai fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. E compartilhe esse conteúdo com o seu amigo, com aquele grupo de programação que você faz parte, o seu grupo da faculdade. Compartilha esse conteúdo, chega lá e fala, ó, que interessante, esse rapaz é deficiente visual e programa, mostra que sim, que se a pessoa quiser, qualquer um pode programar se ela tiver força de vontade e o desejo de fazer isso. Então vamos fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas e fazer com que mais pessoas se interessem pela programação. Vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais. Então nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal.